ao vivo e hoje a nossa live é passado, não viva mais lá. Mas muitas vezes essas dores, essas feridas, essas marcas do passado não nos deixam prosseguir. E eu quero citar uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 8, verso 22, que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que Jesus o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, disse: Vejo homens como árvores que andam. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido da sua visão e distinguia tudo perfeitamente. Essa passagem falou muito ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Aqui fala da cura de um cego. E esse cego, a primeira coisa que Jesus faz é tomar o cego pela mão e tirar o cego da aldeia. E o que significa aldeia? Significa que quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele nos tira da aldeia. E a aldeia é tudo aquilo que te construiu até hoje. As marcas, as feridas que você tem. Talvez você foi maltratado pelos seus pais. Talvez você teve feridas na alma. Você sofreu algum tipo de violência. Só Deus sabe o que você passou. Talvez os traumas que você tem com relação a determinados assuntos, na vida sentimental, na vida familiar, foi devido a tudo que você viveu, as tristezas que você sofreu, as feridas que fizeram em você, do seu passado. Elas interferem diretamente no seu presente e podem estragar o seu futuro. É toda a forma como você foi construído. Às vezes a gente julga muito as pessoas. Por que essa pessoa é tão grossa? Por que essa pessoa é tão estúpida? Por que essa pessoa age assim, age assado? Mas você não sabe a aldeia de onde ela veio. Você não sabe a forma como ela foi construída. Você não sabe o que ela sofreu. Muitas vezes a pessoa foi maltratada. Muitas vezes ela nunca recebeu carinho de ninguém. E ela não sabe dar carinho. Você não sabe o que ela viveu, as perdas que ela sofreu. E tudo isso constrói o que nós somos, a forma como nós vemos as pessoas e a forma como nós interpretamos as coisas. Tem coisas que cada pessoa vai interpretar de um jeito. Eu não sou médica, mas um dia eu ouvi a explicação de um médico e eu quis colocar aqui para vocês enxergarem. Não sei se dá para vocês enxergarem bem. É como se aqui é a nossa mente, é como representasse o nosso cérebro. Então, vamos dizer que essa parte verde aqui é a sua parte de boa. Essa parte amarela é a parte boa e a vermelha é a parte ruim. E essa verde seria a caixa do nada. O que é a caixa do nada? Tem coisas que a sua memória, a sua mente não vai lembrar. Por exemplo, amanhã você não vai lembrar qual vestido eu estava usando na live, qual sapato eu estava usando no culto, o que você jantou ontem. Muitas vezes você não vai lembrar, porque isso aqui vai ficar na parte esquecida, porque não tem relevância para você. Existem aquelas coisas que vão ficar na parte boa, que é essa parte amarela. As boas lembranças, a felicidade, tudo aquilo de bom que você viveu. E existe essa parte vermelha aqui, que é onde fica gravado tudo de ruim que você viveu na sua vida. Todos os traumas que você teve, todas as tristezas, todas as decepções, fica tudo nessa parte vermelha aqui. E essa parte vermelha, muitas vezes, quando a pessoa sofre muito no passado, passa por dores, passa por tribulações, é como se essa parte aqui ficasse saturada. É como se essa parte ficasse cheia. Então, muitas vezes, a pessoa interpreta as coisas de uma forma diferente. Talvez se eu fizer uma piada com o Anderson, ele vai reagir normalmente, ele vai ficar feliz.
Mas talvez se eu fizer uma piada falando a respeito de paternidade para alguém que sonha em ter filhos e não pode ter filhos, ele vai interpretar de outro jeito. Talvez a forma como eu brinque com ele, talvez um comentário que eu faça. E muitas vezes essa parte vermelha aqui, ela está saturada. Então qualquer coisa que falem para você, qualquer coisa que façam com você, você vai sentir de uma forma diferente. Vai te doer muito mais, porque essa parte vermelha aqui está cheia, saturada. Por isso que muitas vezes a pessoa procura um médico, um psiquiatra, toma um remédio para poder equilibrar essa parte, nossa, essa parte que está saturada, essa parte que está desequilibrada. Por isso muitas vezes nós falamos que a depressão é o excesso de passado, é o excesso de feridas que ficaram aqui. Então muitas vezes aquele remédio, ele vai tentar equilibrar aquela parte do seu corpo. Mas quem é que pode nos trazer a cura? Essa aqui é a sua aldeia, é tudo aquilo que te construiu, é tudo onde você foi ferido, onde você foi maltratado, tudo que você passou na sua infância, no seu casamento, na sua vida, todos esses traumas você carrega aqui, nessa parte. De repente essa parte está saturada e de tanto que você aperta aquele botão quebra e qualquer coisa você já fica com medo, você já fica mais apavorado. Por quê? Porque essa parte traumatizada, ela está saturada. E muitas vezes uma medicação, o que ela vai fazer? Ela vai tentar equilibrar isso. Mas quem vai poder te curar dessa parte que está saturada? Quem é que pode te tirar da aldeia, de tudo aquilo que você sofreu, de onde você foi construído? Quem pode tirar você desse lugar de dor? E aí, essa é a proposta de Jesus nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Tá vendo essa borracha aqui, ó? Essa borracha é como se Jesus quisesse apagar tudo que você sofreu, todas as dores que você teve, todos os traumas que você sofreu na sua vida. Ele diz que Ele apaga, Ele leva para o mar do esquecimento os seus pecados, as suas transgressões, as suas dores. Quem é que pode apagar feridas? Quem é que pode apagar essa parte vermelha que está tão saturada nas nossas vidas? Por isso Jesus pega aquele cego e Ele tira aquele cego da aldeia. Ele tira aquele cego do lugar de dor. Ele tira aquele cego do lugar aonde ele foi construído, dos traumas que ele tem. E a proposta de Jesus é apagar aquela dor. É apagar. Por isso que Ele nos propõe um novo nascimento. Por isso que Ele nos propõe recomeçar. E porque Ele quer lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Então Jesus, Ele pega a saliva e coloca nos olhos do cego. Assim como quando você chora, a lágrima é a expressão de dor dos seus olhos. A saliva é a expressão da palavra. Assim como o seu olho chora quando você está contristado, a saliva vai expressar a palavra. E quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra é liberada sobre a sua vida, Jesus pega e cospe e coloca saliva nos olhos do cego. E quando você ouve a palavra de Deus, algo começa a mudar na sua mente. Algo começa a mudar e você passa a ver as coisas de forma diferente. Só que aquele cego, quando Jesus dá o primeiro toque nele, ele passa a enxergar homens como árvores que andam. Ele começa a enxergar tudo meio embaçado. Ele começa a enxergar tudo meio distorcido. Eu deduzo que ele não tenha nascido cego porque ele sabia distinguir árvores de homens. Mas as árvores precisavam estar plantadas e os homens precisavam estar caminhando. E muitas vezes quando Jesus traz o primeiro toque nas nossas vidas, nós começamos a enxergar tudo aquilo que deveria estar plantado, mas foi arrancado. E tudo aquilo que está plantado na nossa vida e que deveria ter sido arrancado, que nunca deveria ter sido plantado. Quando Deus traz a realidade da sua palavra para o nosso coração, nós vemos todas as partes erradas da nossa vida que nós temos que consertar. E nós começamos a olhar e dizer assim, olha, eu vejo o homem como árvores que andam, eu vejo a minha vida destruída, eu vejo tanto que eu errei, eu vejo tanto que a minha família está caída. Você começa a enxergar todos os problemas, porque você recebeu a palavra de Deus na sua vida.
E aí você começa a enxergar tudo distorcido. Você começa a enxergar aquilo que precisa ser arrancado da sua vida. Tem uma palavra que está em Levíticos 26 que diz: e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita velha muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Sabe o que acontece? Deus está falando aqui para o seu povo: olha, eu quero abençoar vocês grandemente. Eu quero dar uma colheita nova para vocês, eu quero dar um novo cântico, eu quero trazer uma nova vida para você. Mas o que acontece é que muitas vezes você está comendo colheita velha. E a colheita velha é aquilo que você deixou guardado há muito tempo, aquela comida que venceu, aquele perdão que você não conseguiu liberar, aquele trauma que você não conseguiu superar, aquele problema que você não conseguiu vencer dentro de você. E muitas vezes o semeador, por medo, ele vai guardando ali, ele vai estocando, e Deus quer te dar uma comida nova, só que essa comida velha, o seu passado, as coisas que você sofreu, essa parte vermelha, ela está saturando você. Por isso Deus quer colocar uma colheita nova, Deus quer colocar algo novo na sua vida, mas para Ele colocar algo novo, você precisa tirar essa comida velha, você precisa tirar isso. Então no primeiro toque, o cego, ele enxerga árvores que andam, ele enxerga tudo caminhando no primeiro toque. Quando você recebe a palavra, mas você precisa de um segundo toque. No primeiro toque, Jesus tira o cego da aldeia, tira o cego do lugar de dor, do lugar de trauma. Mas no segundo toque, Jesus quer tirar a aldeia de dentro do cego. Jesus quer tirar o lugar de dor de dentro de você, esse lugar que está te oprimindo, esse lugar que está te escravizando, que está dentro de você. Por isso muitas vezes você vai à igreja, por isso muitas vezes você ouve a palavra, por isso muitas vezes você recebe a saliva, mas você não consegue enxergar o milagre, você não consegue enxergar as promessas, você não consegue enxergar a provisão de Deus, porque a aldeia não saiu de dentro de você. E o único que é capaz de tirar você, de tirar esse lugar de dor, esses traumas e passar a borracha, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o segundo toque na sua vida. Por isso João disse que nós seríamos batizados com água, mas o nosso Pai do céu, haveria de nos batizar com fogo. E é o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que diz: filho, você precisa perdoar. Filho, você precisa amar. Filho, Ele começa a falar ao seu coração de forma grandiosa, de forma tremenda. Eu fiz uma postagem a respeito da minha mãe, dizendo que um dia eu não pude ir ao culto, ela foi para minha casa cuidar de mim. E de repente eu escutei um barulho, eu vi ela passando um monte de roupa que tinha lá na minha casa. Eu falei: mãe, não era para você passar roupa, era para você ficar aqui quietinha. Mas ela viu o que precisava fazer e fez. Assim, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, Ele não precisa pedir: filho, perdoa. Ele não precisa pedir: filho, modera as suas palavras, porque Ele está dentro de você. O primeiro toque é somente a palavra. Você recebe a palavra de bênção no domingo, mas segunda-feira você só vê homens como árvores que andam. Por quê? Porque a aldeia ainda está dentro de você, o passado ainda está dentro de você, mas Deus quer te dar o segundo toque sobre a sua vida. E a Bíblia conta uma história a respeito do segundo toque. Existe um livro na Bíblia chamado Filemão, e Filemão era muito amigo de Paulo. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo traiu, o feriu, esse escravo o lesou e fugiu. E quando esse escravo foge, ele vai parar numa prisão. E quem está na prisão com ele?
o apóstolo Paulo. E quando Onésimo fica preso junto ao apóstolo Paulo, uma transformação começa a acontecer no coração de Onésimo. Assim, aqueles que conviverem com você, assim, aqueles que ficarem pertinho de você, eles precisam ser transformados pela presença de Deus. Se você perguntar para os seus amigos e disser assim para a sua família: ei, você viu alguma mudança em mim depois que eu comecei a ir para a igreja? Você viu alguma mudança em mim? Não. É porque você não recebeu o segundo toque. Você está vivendo da letra. Falta o Espírito. Falta o segundo toque que vai te fazer enxergar as coisas. Que fez Jesus não enxergar aquele Pedro que o negou 3 vezes, mas ele enxergou o Pedro do futuro, em que a sombra dele curaria as pessoas. Então Onésimo ficou preso com Paulo. E quando ele ficou preso com Paulo, começou um tratamento ali no coração dele. Por isso você precisa fazer ambientes de oração na sua casa, ambientes de oração com a sua família, ambientes de oração na sua igreja, com seus irmãos. Sabe, a palavra de Deus não diz que você não pode sentir e se entristecer, mas ele fala: vinde a mim. Então quando você chega em casa de um dia cansado de trabalho, sofrido, você chega e busca o Espírito Santo tira aquela memória de dor dentro de você, e a oração, ela silencia a parte da preocupação e começa a liberar hormônios que trazem alegria para você, que trazem cura para você. Quando você tem essa comunhão diária com Deus, toda vez que você entra na presença dele, você não consegue ficar com aquela dor, com aquela mágoa, com aquela raiva. Você despeja aquilo de dentro da presença de Deus. Porque você quer enxergar, e quem tem Jesus, quem sente o Espírito Santo uma vez, não suporta ficar longe dele. Você precisa do segundo toque, você precisa do toque da transformação. Então Onésimo, ele passa por uma transformação ali naquela prisão. Ele começa a lembrar de tudo errado que ele fez, de como ele lesou Filemon, que abriu as portas para ele. E quando Paulo sente que Onésimo foi tratado ali dentro daquela prisão, eu imagino Paulo pregando para Onésimo naquela prisão. Eu imagino aquele homem que era um ladrão, que era um ingrato, que era um mentiroso, começa a ouvir uma voz diferente no seu coração. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Uma mudança começa a acontecer no coração de Onésimo. Quando Paulo sente que ele está preparado, ele escreve uma carta para Filemon e diz assim: Filemon, você é meu amigo, meu considerado, meu amado. Eu quero que você receba Onésimo de volta. Filemon, como dono de escravos, ele poderia matar aquele escravo fujão. Ele poderia matar aquela pessoa do coração dele. Mas Deus tinha um projeto de restauração, de reconciliação com aquilo que te feriu no passado. E Onésimo havia sido visitado por Deus. Onésimo havia sido tratado por Deus ali naquela prisão. Então Paulo escreve uma carta para Filemon e diz assim: eu quero que você receba Onésimo de volta.
porque ele foi um filho que eu gerei em algemas. Eu gerei um filho espiritual aqui na prisão. Quem disse que as suas limitações e os seus problemas podem te impedir de dar frutos para Deus? Quem disse que as suas dores podem te impedir de fazer a obra de Deus? Um dia chamaram Abraão para orar por uma cidade onde todas as mulheres eram estéreis e elas passaram a conceber e Abraão era estéril. Paulo gerou um filho em algemas porque quem está cheio do Espírito Santo, mesmo que esteja passando por situações de prisão, consegue exalar o perfume dele. Então, ele diz assim: receba Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão. Recebe ele com amor, como se você estivesse recebendo a mim. Jesus fala: quando você fizer o bem para alguém, faça como se você estivesse fazendo para mim, não para mostrar para os homens, não para agradar aos homens. Quando você perdoar, não perdoa porque a pessoa merece, perdoa porque você ama Jesus e um dia ele te perdoou também. Um dia ele te encontrou na cadeia também e te restaurou. E Paulo escreve essa carta pesada para Filemão, dizendo assim: ó, eu quero que você perdoe, eu quero que você o receba na condição de irmão. E tem mais: se ele te fez algum mal, coloca na minha conta. Que carta pesada, Paulo. E Paulo diz assim: Onésimo significa inútil. Aquele que um dia foi inútil a você, hoje é útil a mim. Recebe ele, porque para Deus não há vasos irreparáveis, porque o perdão de Deus alcança o mais miserável pecador, porque o perdão de Deus não é porque nós merecemos, mas é porque Ele pagou o preço por nós. Então Ele pede: recebe Ele. Aquele que um dia foi motivo de sofrimento na sua vida, aquele que um dia foi inútil, pode ser usado para te abençoar. E eu quero que você entenda que quando Onésimo estava preso, ele poderia sair da prisão e seguir a sua vida. Mas existia uma colheita velha, existia algo do passado que ele precisava reparar. O fato de você ter aceitado Jesus não significa que você não precisa reparar as coisas do passado. Onésimo, ele não poderia pagar a dívida que ele tinha com Filemão, mas ele poderia pedir perdão às pessoas que você magoou, às pessoas que você comprou e não pagou, às pessoas que você feriu, às pessoas que você maltratou quando você não conhecia Jesus. São colheitas velhas, coisas que você já teria que jogado fora da sua vida, o perdão que você ainda não liberou. Deus quer dar uma colheita nova, mas está cheio de coisa velha dentro do seu celeiro, cheio das velhas manias, das velhas coisas, a mesma pessoa. Deus quer tirar isso da sua vida. Chega de comer colheita velha. Chega de viver a mesmice sem novidade de vida de Deus para você. Chega de ver homens como árvores que andam. Deus quer que você veja perfeitamente. E quando Onésimo recebe o segundo toque, ele enxerga: eu preciso reparar o mal que eu fiz para Filemão. Ele poderia seguir a vida dele, mas às vezes lá no passado tem alguém que você feriu, assim como muitas vezes você pode ser Filemão. Alguém te feriu no passado, alguém tentou te destruir no passado. Isso não quer dizer que Deus vai trazer essa pessoa de volta para a sua vida, não, porque o perdão é independente do processo. Mas Deus ia trazer Onésimo de volta porque ele havia passado por um processo de conversão, de restauração. E Paulo pede: perdoa ele, Filemão, perdoa. E se você considera a mim, recebe ele.
Se você considera Jesus, perdoa Ele. Se você considera esse Espírito Santo que agiu na sua vida, perdoa Ele. Mas e o mal que Ele me fez? E o mal que Ele me causou? Põe na minha conta. Jesus vai te restituir. Jesus vai te restaurar de tudo que você perdeu. De tudo que você sofreu no passado. Ele tem poder de te curar. E Ele quer tocar nos seus olhos. Assim como Jacó. Talvez você fale para mim, olha, hoje eu sou como Filemão, eu tenho dificuldade de perdoar alguém que me feriu muito no passado. E essa parte vermelha aqui está saturada. Eu não confio mais nas pessoas, eu maltrato as pessoas. Talvez você é como Filemão, que precisa perdoar e não consegue perdoar alguém. Mas hoje Jesus quer que você conheça o Espírito Santo. Que você deixe Ele queimar o seu coração. Essa dor, essa tristeza, essa angústia. Ele está batendo. Ele está batendo no seu coração. Deus, visita esse coração agora que está neutralizado no passado. Que por tudo que sofreu no passado não consegue viver o futuro que o Senhor tem. Não consegue ver a sua glória e só vê homens como árvores que andam. Mas hoje Jesus quer te tocar, quer te dar o segundo toque. E o Espírito Santo a gente recebe quando a gente busca. É como se você cavasse um tesouro. É quando você se dobra. É quando você se rende. É de dentro para fora que Ele te transforma. E Ele está batendo a porta do seu coração para te sarar. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Muitos querem suas mãos. Nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos. Nós queremos os seus pés. Nós queremos os seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar toda a dor. Deixa queimar onde você foi ferido, aonde você foi maltratado. Deixa Jesus queimar. Quando Ele começar a queimar, o Espírito Santo vai começar a te lembrar. Então, assim como Jacó viveu 20 anos brigado com seu irmão Esaú, um dia Deus promove esse encontro, esse reencontro. Jacó tinha muito medo de reencontrar o seu irmão porque ele havia mentido. Ele havia passado a perna no seu irmão. Mas a palavra de Deus diz que Jacó enviou presentes na frente. Bois, jumentos, equivalente a R$500.000. Se você precisa receber o perdão de alguém que está com o coração endurecido, envie presentes espirituais na frente. Começa a orar por essa pessoa. Começa a orar por essa pessoa que você precisa perdoar. E começa a orar por essa pessoa que tem dificuldade de te perdoar. Para que Deus possa quebrantar o coração dela. Não tem como você viver o futuro que Deus tem para você se você não deitar fora a colheita velha. Se você não tirar a aldeia de dentro de você. Jesus tira o cego do lugar de dor.
E agora Ele quer tirar o lugar de dor de dentro do cego, para que ele possa ver perfeitamente. E só quem tem o poder de fazer isso dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus faz isso no coração dele, Jesus diz assim: não volte mais para a aldeia, não volte mais para o lugar de dor, não volte mais aos velhos lugares, às velhas atitudes, aquilo que Deus já te libertou. Quando Onésimo pede perdão a Filemon e tenta reparar o seu erro, isso é o sinal de conversão verdadeira. É quando a gente pede desculpas, é quando a gente se humilha, é quando a gente se rende, é quando a gente sabe reconhecer porque o Espírito Santo está ali, ó, falando ao seu coração, falando ao seu coração, querendo tocar você, querendo tocar na sua vida. Por isso hoje, deixa Ele apagar este passado. Deita fora essa colheita velha. E Deus está falando aí com você dessa aldeia que te construiu, de tudo que você viveu e te tornou essa pessoa fria, entristecida. Hoje Jesus quer passar a borrachas. Hoje Jesus quer te tratar. E que hoje você receba essa presença que vai te envolver e vai te fazer enxergar como Cristo quer que você enxergue. E você não vai olhar mais aquela pessoa com os olhos de dor, mas você vai olhar com olhar de misericórdia, com olhar de perdão. Esse é o segundo toque. É o toque que te faz ver perfeitamente. Receba esse toque na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor, nessa noite, preparou este momento para que você que está preso ao passado, como a pastora acabou de dizer, você que está se sentindo pesado, eu quero que você entenda que o Senhor, nessa noite, Ele te dá uma oportunidade para que você possa deixar o passado no altar do Senhor neste momento. Que você possa deixar o passado no seu devido lugar. Porque o Senhor, Ele enviou o seu único Filho para morrer por você naquela cruz. E a palavra de Deus diz que sobre Ele foi todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Ele. E com essa palavra você pode hoje lançar fora todo medo, lançar fora todo o passado, todo o peso que você está carregando. E por isso, por causa deste peso, você não consegue destravar o seu futuro. Deus, Ele tem um futuro para você. O seu Pai, Ele quer o melhor para o seu filho. E nessa noite, eu creio que é nessa noite, se você quiser, Deus, Ele vai passar uma borracha. Deus, Ele vai tirar todo o peso do passado. Ele vai tirar, Ele vai arrancar. Ele vai deixar você mais leve para que você possa viver em nome de Jesus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Receba do Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Vem Espírito Santo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Vem Espírito. Deixa queimar, deixa queimar. Muitas vezes o passado está te adoecendo, está te deixando depressivo. Por causa dessa aldeia em que você foi construído, por causa de tudo que você viveu e tudo que você passou, Jesus te toma pela mão e te tira da aldeia. Mas eu só estou
estou enxergando árvores que andam. Eu só enxergo casais separando, eu não enxergo felicidade na vida sentimental, eu só me envolvo com pessoas erradas, eu só enxergo problemas, eu só enxergo derrotas. Homens que deveriam estar andando estão plantados como árvores, e árvores que deviam estar plantadas estão caminhando. É como se estivesse tudo fora do lugar na sua vida, você não está enxergando perfeitamente. Mas hoje Jesus quer colocar o segundo toque. O Deus que te sara. Hoje você não está enxergando a sua cura. Hoje você não está enxergando a saída. Hoje você está enxergando só esse diagnóstico. Mas hoje Jesus pode colocar o segundo toque na sua vida. Hoje Ele liberou a saliva, que é a palavra que te cura, a palavra que te sara, a palavra que te restaura. Mas agora Ele quer colocar o segundo toque na sua vida para que você possa enxergar perfeitamente e te tirar da aldeia, te tirar desse lugar de dor. Hoje que Ele possa queimar o seu passado. Deita fora a colheita velha, as velhas manias, as velhas palavras. Você é uma nova pessoa. Jacó teve o seu nome mudado. Deus quer mudar o seu nome. Aquela bravinha, a nervosinha, o nervosinho, o mentiroso, em um abençoado, em aquele que é cheio do Espírito Santo. E se ficar preso com ele, como Onésimo ficou com Paulo, vai ficar cheio da alegria e da vida de Deus. Em nome de Jesus. Que você possa ficar mais perto de Deus. Render aleluia, render glória. Quando você está perto do Espírito Santo, quando o passado, quando as lutas tentarem te derrubar, você estará firmado em Deus, firmado na sua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Quando a tristeza, quando o passado tentar voltar, você estará firmado na presença dele, nos caminhos dele. Aleluia, Jesus. Por isso hoje chegue mais perto dele. Se envolva com a presença dele. Se envolva, se envolva mais perto da presença dele. Se derrame aos pés dele. Se derrame aos pés dele, derrame essa dor do passado que está neutralizando o seu futuro, para que hoje você receba o segundo toque na sua vida. Cante essa canção comigo. E quando você cantar essa canção, que Deus possa te libertar de toda a dor e passar uma borracha no seu coração. Se envolva com Ele. Ai, quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, aleluia, aleluia.
tirou da aldeia e quer dar o segundo toque para tirar a aldeia de dentro de você, para tirar o passado de dentro de você. E como eu faço isso? Se aproximando, se rendendo aos pés dele, deixando ele queimar, deixando ele tratar. Oh, aleluia, aleluia. Se renda aos pés dele e ele vai te sarar, ele vai te libertar. Essa live de hoje faz parte de uma série passado, presente e futuro. Deus quer te libertar. Depressão, excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Hoje nós falamos sobre excesso de passado. Não viva mais lá. Que Deus te abençoe.